há sinais muito bons para o Bitcoin, para as criptomoedas, para os próximos dias, semanas e talvez meses. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin que bateu o alvo de um padrão que a gente vinha comentando nos últimos dias. Também vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos. Tivemos coisas relevantes acontecendo, mesmo que o mercado americano não tenha reagido muito bem. E também vamos atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, análise das principais criptomoedas e comentar sobre uma criptomoeda que pode surpreender nos próximos dias. É disso que eu vou falar, mas antes de continuar, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo nas últimas horas. Indo aqui para a análise do gráfico do Bitcoin, como a gente vinha dizendo nos últimos dias, a gente tinha um retângulo aqui que o Bitcoin rompeu para cima, o alvo era lá nos 66.500 dólares e o Bitcoin bateu exatamente no alvo desse padrão gráfico aí nas últimas horas, tá? Então, agora eu não consigo enxergar no gráfico do Bitcoin, pelo menos aqui no gráfico de uma hora, um padrão gráfico para a gente poder fazer projeções de preços, tá? Eu sinceramente não estou vendo. Então, por enquanto, eu não vejo nada de novo aqui em termos de análise gráfica. A gente tem alguns sinais novos em termos principalmente de macroeconomia e de análise de sentimento. Eu já vou falar desses sinais aí daqui a pouco, tá? Mas em termos de gráfico de uma hora é isso, em termos de gráfico diário, temos o Bitcoin ali dentro daquele canal de baixa, né? E o limite superior, o ponto de resistência desse canal, agora está nos 68 mil dólares, tá? Então, o Bitcoin tem espaço para subir mais um pouco, talvez até os 68 mil dólares. E aí vem uma teoria, um achismo meu, mas que pode fazer muito sentido, tá? Semana que vem a gente vai ter um dado extremamente importante, talvez o dado mais importante aí desse mês de outubro, que vai ser o payroll dos Estados Unidos, que vai ser divulgado aí na próxima sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. E eu acho que esse dado aí é o que vai decidir se o Bitcoin vai conseguir romper isso daqui ou não, pessoal. Achismo, tá? Pode ser que não, né? Teve muitos dias aí em que dados macroeconômicos foram divulgados e o mercado reagiu ao contrário. Hoje mesmo aconteceu isso, tá? Mas é uma possibilidade, porque esse dado é realmente muito relevante. Eu vejo que se ele vier bom, o Bitcoin pode aproveitar isso aqui para seguir o caminho dele ali e romper de vez esse canal de baixo, talvez entrar aí uma bandeira de alta, que aí teria projeções lá nos 90, 100, algumas até 120, tá? Então, assim, seria uma coisa maravilhosa, tá? Ou, se esse dado vier ruim, ele pode aproveitar esses 68 mil dólares aí para fazer o que ele já vem fazendo desde março, né? Cair após bater no topo desse canal, ele vem fazendo isso aí desde março, tá? Então, tá uma coisa até meio chata já, né? Porque sempre que ele bate ali na região de 68, 70, às vezes 69, ele cai desde março. E isso aí pode se repetir se a gente tiver dados ruins, tá? Mas eu, sinceramente, pessoal, estou vendo sinais bons aí para o Bitcoin, para as criptomoedas. E, pessoal, para mim, uma das principais notícias que a gente tem hoje, que na minha visão é muito boa e não está sendo muito falada, é que, meus amigos, a Arábia Saudita, se eu não me engano, o maior exportador de petróleo do mundo, ele deu sinais aí de que ele pode dar um fim aos cortes, né? Eles vão reduzir os cortes na produção de petróleo. Tainan, o que isso tem a ver com o Bitcoin? Pessoal, a Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo, quando ele corta a produção de petróleo, geralmente o que ele faz? Ele faz os preços globais subirem, tá? Se a Arábia Saudita, que veio cortando produção aí desde 2021, ela veio cortando com muita força, né, para manter os preços elevados, se eles estão falando em diminuir esses cortes, reduzir os cortes na produção, significa que eles podem jogar mais petróleo no mercado, significa que o preço do petróleo pode cair globalmente, e isso significa que isso pode ajudar no processo de desinflação nos Estados Unidos, que inclusive a gente teve um sinal muito bom hoje. Hoje tivemos a divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos, e meus queridos, vieram os dados do PCI, que é o dado que o Fed mais olha abaixo da expectativa do mercado. Sabe o que isso significa? Se a inflação está vindo mais fraca, significa que o Fed ele simplesmente não precisa mais se preocupar com a inflação nos Estados Unidos. A inflação está caindo. Pessoal, o índice cheio do PCI, que é um dos dados de inflação que o Fed mais olha para tomar suas decisões, se vai cortar, se vai manter, se vai subir os juros, veio abaixo da expectativa hoje, meus queridos. A expectativa, tanto o núcleo quanto o cheio, vieram abaixo. A expectativa era 0,2 para o núcleo e 0,2 para o cheio. Sabem o que aconteceu com a inflação do PCI? Ela veio em 0,1, tanto quanto no cheio quanto no núcleo, tá? Ou seja,
a inflação caiu mais do que o mercado estava esperando. Ela cresceu menos do que o mercado estava esperando em agosto, o que sinaliza que o problema da inflação ele está praticamente resolvido. Tá? A meta, por exemplo, do Fed para o PCI é de 2, né? Ele estava em 2,5 até agosto e agora em setembro, né? Aliás, né? Até agosto ele caiu para 2,2. A expectativa era que caísse para 2,3. Isso aqui, meus queridos, significa o seguinte: a inflação está caindo rápido e se o Fed precisar, se o Fed vê algum sinal na economia de que a economia dos Estados Unidos está entrando em recessão, ele pode cortar os juros mais agressivamente, ele pode talvez até fazer um processo de expansão do balanço. Não vou falar que igual ele fez na pandemia, mas ele pode fazer igual ele fez na crise de 2008, igual ele fez na época da pandemia. Tá? Na época da pandemia foi um caso à parte, porque eles expandiram demais o balanço, né? Mas ele tem espaço para fazer isso, porque a gente não está tendo uma inflação extremamente elevada mais nos Estados Unidos, como já tivemos, tá? O índice cheio, pessoal, ele subiu aí na base anual, ele subiu de 2,6 para 2,7, mas isso era esperado. Então, assim, a gente não teve surpresa. Para mim, esses dados de inflação aqui estão ótimos, tá? Para o contexto em que a gente está, o Fed ainda tem muito para cortar de juros e eu tô vendo um cenário construtivo para o mercado nesse contexto, tá? Principalmente para as criptomoedas. Isso porque se a gente está tendo aqui essa situação em que o Fed tem bastante espaço para cortar mais juros, é sinal de que a situação pode melhorar, tá? Se piorar, se acontecer alguma coisa muito ruim aí, uma recessão, o Fed vai lá, corta os juros forte, o Fed vai lá, faz qualquer coisa aí para estimular a economia dos Estados Unidos, e isso aí tende a fazer os mercados subirem, tá? Então assim, meus queridos, o contexto é bom. Eu só acho que a gente tem que ficar um pouco atento ao payroll da semana que vem. Eu acho que esse dado é muito sensível nesse momento. A gente não pode ter um payroll muito ruim, tá? Muito ruim, eu digo um payroll abaixo de 100 mil. Isso aí poderia trazer problemas pra gente, mas tirando isso, meus queridos, as coisas parecem muito boas, tá? Tainan, mas o que tá acontecendo, né? Com o petróleo dando sinais de que pode cair bastante nas próximas semanas, talvez meses. A inflação caindo, né? Porque o petróleo caindo, que eu mostrei agora há pouco, pessoal, ele é uma pressão desinflacionária, tá? Ele ajuda você a ter uma diminuição nos preços, porque é a base de tudo que a gente tem, que é transportado, é petróleo, né? Então isso acaba ajudando a inflação a cair, tá? Então assim, sinais muito bons hoje do ponto de vista de inflação dos Estados Unidos, que permite o Fed ter uma política monetária mais frouxa, possivelmente, e mesmo assim o mercado americano está caindo, né? Quando a gente vai aqui para o gráfico do SP500, a gente vê que fechou um dia de queda, tá? Uma queda leve ali de 0,13%, mas queda, né? Tainan, o que está acontecendo? Pessoal, infelizmente a gente tem visto esse tipo de coisa acontecer com uma frequência muito grande nos últimos dias, tá? Quando vem dados bons de economia dos Estados Unidos, o SP500 cai, quando vem dados ruins ele sobe, tá? Tá sendo assim nas últimas semanas. Por quê? Talvez a explicação que eu posso ver para isso é talvez esses robôs de trading aí que o pessoal programa, né? Muitos bots, saiu o dado assim, vou fazer uma operação comprada, pode estar vendo stops, pode estar vendo busca de liquidez, tá? Então por isso que talvez o mercado americano tenha algumas reações aí que não condizem muito com o que está acontecendo, tá? Mas mesmo que o Bitcoin não esteja subindo muito hoje, pessoal, a gente tem alguns sinais interessantes aqui do ponto de vista de análise de sentimento do Bitcoin, tá? Primeiro, pessoal, o long short rate ele está em 0,78. Tá? Isso significa, meus queridos, que a gente tem muito mais pessoas apostando na queda lá na Binance Futures do que na alta, né? Geralmente, quando a maioria aposta na queda, a gente costuma ter uma alta, tá? Embora eu acho que do ponto de vista gráfico, a região dos 68 mil dólares pode limitar e a gente não tem nenhum padrão gráfico novo indicando um alvo novo para o Bitcoin, tá? Então, tem esses detalhes, tá? A gente agora vai entrar no final de semana, pessoal. Geralmente, no final de semana, o Bitcoin fica mais parado, o mercado fica mais parado, mas as altcoins podem aproveitar esse final de semana para fazer algum movimento interessante. Inclusive, tem uma altcoin aí que está com um gráfico muito legal, que eu já vou falar daqui a pouco, que ela pode dar um salto aí nos próximos dias, ou talvez até horas. Mas só para continuar o raciocínio aqui, pessoal, da análise de sentimento, tá? Aquela liquidez que a gente tinha aqui até a região dos 66 mil, entre 65 e 66 mil, ela foi consumida, tá? Ainda tem uma liquidez, um restante lá na região dos 66 e 600, tá? Não dos 63, me desculpe, falei errado aqui, tá? Temos aí o liquidez acima lá na região dos 69, mas o ponto é que a gente tem mais liquidez agora, pessoal, é na região dos 62, tá? Mais especificamente, 62.100 dólares. Ele vai lá?
Sinceramente, pessoal, difícil saber, tá? Difícil. O que vocês acham? Ele vai buscar essa liquidez aqui que tá na região dos 62 ou ele vai continuar ignorando como ele fez nos últimos dias aí, tá? Eu não sei, realmente eu não tenho ideia aqui do que o Bitcoin vai fazer agora, principalmente porque a gente está entrando no final de semana e a semana que vem o mercado pode abrir com um humor diferente do que ele está agora, tá? E pessoal, vamos para as criptomoedas. Tem uma moeda que eu acho que ela pode performar muito bem nas próximas horas aí, mas antes disso eu vou começar falando aqui da Ethereum, né, principal moeda do mercado, subindo mais do que o Bitcoin hoje, está subindo 2,5% aproximadamente. Em termos de gráfico da Ethereum, pessoal, o que a gente tem aqui? Tá? Gráfico diário, ela já bateu no alvo daquele fundo duplo que ela tinha formado. Gráfico de 1 hora, pessoal, ela parece ter rompido para cima aí uma possível bandeira de alta. Não está muito bonita, tá? Temos que concordar aqui que não está uma bandeira de alta bem desenhada, mas dá para formar aqui, dá para colocar no gráfico uma bandeira de alta. Se a gente fizer uma projeção de preço aqui dessa última pernada aqui, né? Como a bandeira não está bonita, a gente acaba tendo que fazer umas projeções aí que também não são muito bonitas, né? Mas o alvo seria na região de aproximadamente 2.770, tá? Ela já está 2.700, então não sei se compensa abrir um long com um alvo tão curto, tá? BNB, pessoal, por enquanto sem padrões gráficos muito claros, tá? Dá para desenhar algumas coisas aqui, mas sinceramente, para mim a BNB tá de lado nessa região dos $600, tá? Solana, pessoal, Solana para mim continua naquela, tá? Rompeu uma bandeira de alta, o alvo dessa bandeira de alta tá lá na região dos $175, tá? Então Solana tem espaço para subir, XRP tá andando de lado, tá na mesma, XRP é moeda de pump and dump, tá? Não temos coisas novas aí na XRP. Tron, pessoal, Tron tem subido um pouco hoje, tá? Mas assim, eu não consigo ver um padrão gráfico muito claro na Tron para falar com vocês, olha, tá fácil aqui e tal. Se a gente forçar a barra aqui, dá para ver um possível fundo duplo aqui no gráfico da Tron, né? E aí a gente teria que ir para um gráfico aí de 4 horas, tá? Aqui no gráfico de 1 hora isso não fica muito bom, tá? A gente consegue desenhar aqui uma possível um fundo duplo aqui para Tron, né? Se a gente olhar aqui, ó, fundo duplo, né? Primeiro fundo, segundo fundo, só que tem que romper a região dos $15. Desculpa, tá, pessoal? A região aqui dos 15 centavos. Se ela não conseguir romper, ela não vai. Se romper, aí a Tron pode ir buscar alvos lá na região de aproximadamente 16 centavos, acima dos 16 centavos, tá? Então, a Tron poderia subir, mas ela precisa romper. Enquanto não romper, acaba sendo arriscado aí montar uma posição, tá? Uma moeda que estava subindo bastante hoje, estava subindo nos últimos dias e tem subido, eu acho que ela pode continuar subindo, é a Cardano. Cardano conseguiu superar a região dos 40 centavos, ela parece estar fazendo pullback naquele fundo duplo que ela rompeu para cima nos últimos dias. E o alvo aí para Cardano, pessoal, está lá na região dos 51 centavos. Então Cardano pode dar um pulo aí nos próximos dias se as coisas continuarem correndo bem, tá? A Tom, pessoal, Tom rompeu para cima aquele triângulo ascendente que a gente vinha falando aí nos últimos dias, né? O alvo para a Tom tá lá na região dos $6,40, ela já bateu $6 hoje, tá? Para mim, a Tom tá em tendência de alta e, meus queridos, tem uma moeda que tá dando as caras aí que pode subir forte nas próximas horas ou talvez dias. É difícil saber exatamente quando, né? Mas essa moeda é a Aave, pessoal. Aave, meus queridos, olhem o que ela está fazendo hoje, tá? A Aave está rompendo para cima um triângulo ascendente, que é um padrão que normalmente indica continuação da tendência de alta para cima, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui da Aave, que agora está em $172, a gente vê alvo para ela lá na região de aproximadamente $187, tá? Então a Aave poderia subir aí nas próximas horas ou talvez dias em torno de mais 8%, tá? Tainan, quando que vai acontecer? É difícil saber quando ela vai bater o alvo, mas uma coisa eu digo para vocês, ela já rompeu para cima, ela tá fazendo um pullback aqui, ela tá demonstrando força, tá? A Aave hoje está subindo 4,5%, enquanto o Bitcoin sobe 1,20%, a Ethereum sobe 2,5% mais ou menos, a Solana subindo 1,6%, tá? Então assim, para mim a Aave tá extremamente forte, eu acho que as coisas dando certo aqui, ela tem tudo para subir bastante aí nas próximas horas e buscar o alvo desse triângulo, desculpem, tá, pessoal? Isso não é triângulo, tá? Uma cunha descendente. Eu tô falando errado aqui porque eu tô na adrenalina da análise aí, na adrenalina do trader, né? Mas para mim, a Aave tá com tudo aí para subir nos próximos dias, talvez horas, tá? Para mim, essa moeda tá muito interessante. Tem que falar aqui também, pessoal, da Monero, tá? Que é uma moeda aí que o pessoal me pede aqui bastante, né? A principal moeda de privacidade do mercado hoje, tá?
Quando a gente vai pro gráfico da Monero, pessoal, tá caindo hoje, tá? Infelizmente esse gráfico dela não tá bonito, ela tá testando uma linha de tendência de alta aí, forçada aqui que eu desenhei no gráfico, né? Mas ainda assim é uma linha de tendência de alta, tá? Se ela romper isso daqui para baixo, meus amigos, a coisa fica feia, tá? Ela precisava romper ali a região dos 178 para cima, né? Romper a resistência para dar continuidade de alta, mas parece que as coisas não estão indo bem aí para Monero, tá? Então não sei, tá? Ela não pode romper para baixo. Se ela se manter aqui, essa região pode até virar uma região boa de compra, tá? Porque ela pode fazer esses movimentos igual ela fez nos últimos dias e usar essa linha de suporte. Agora, se ela romper isso daqui para baixo, meus queridos, a coisa fica bastante complicada, tá? Então, esse é o meu recado aí sobre a Monero, sobre as principais criptomoedas. Amanhã, pessoal, eu vou responder todos os comentários dos últimos vídeos, tá? Eu já estou respondendo para quem acompanha aí aqui o canal, já deve ter visto que eu estou respondendo. Demora um pouco, porque eu tenho que parar, ficar algumas horas ali respondendo, mas amanhã, sábado, eu vou responder todos os comentários dos vídeos dessa semana. Então, se você quiser que eu analise alguma moeda, tiver alguma dúvida, alguma pergunta para mim, deixa aí embaixo nos comentários que eu irei responder, beleza? No mais, meus queridos, desejo a todos aí uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, né? Um excelente final de semana também, um excelente sábado e domingo. Manterei vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal do Telegram, em caso de qualquer novidade. Até mais, tchau!